Irmãs, no Evangelho Jesus disse assim: vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Esse Evangelho a gente precisa saber de três coisas para poder entender ele. A primeira coisa é a questão do coração. Hoje em dia tem essa mania de falar que o importante é o coração, não é assim? Achando que por causa de sentimento Deus vai perdoar aquela pessoa. Por causa de sentimento aquilo se torna uma coisa boa. Mas eu fui lá na Univoca morto e me senti bem. Assim? Fui lá no satanismo e me senti bem. Porque o importante é o coração. Eu caí no adultério, eu traí minha esposa, eu larguei minha esposa, mas eu estou me sentindo bem, estou me sentindo melhor agora, então Deus vai perdoar, Não é assim. Quando Lúcifer se revoltou contra Deus, também ele se sentiu bem. Repara que tem uma pegadinha aqui. Coração na Bíblia, a interpretação de coração na Bíblia é diferente do que a gente tem hoje. Para nós, aqui no Ocidente, o coração é lugar de sentimento, de emoção. Não é assim? Está apaixonado, faz um coraçãozinho. Na Bíblia não é. Na Bíblia, o coração é o lugar em que se toma decisões. Não é o lugar de sentimento. É o lugar onde você analisa as coisas e decide. É onde está a vontade. Seria o que para nós aqui é a nossa razão. Então Jesus está falando que toda essa maldade vem de um coração que decidiu já fazer isso, que já tomou a decisão de fazer isso, e por isso é uma maldade. Então a primeira coisa é isso, não se engane, viu? Quando vem texto falando do coração, no meu coração, o lugar de sentimento na Bíblia, de emoção na Bíblia, são as entranhas. Tanto que a palavra Raamim significa isso, entranhas. Dessa palavra Raamim é que nasceu a palavra misericórdia. Útero é outra coisa que tem a ver com sentimento. Lá no livro de Isaías, Deus fala que nos ama com o amor de uma mãe que tem um filho no seu útero. O lugar do sentimento para o povo bíblico, então, são as entranhas. O coração é o lugar que se toma decisões. Sai do coração do homem, sai da decisão do homem fazer o mal. Então não ache que no dia do juízo vai bastar você falar: mas Deus, eu me senti bem, eu me senti atraído por aquela pessoa, eu me senti... Os sentimentos, as emoções, elas são dons de Deus, mas que a gente tem que colocar elas sob a tutela da vontade, se de fato a sua vontade está convertida, não é? Apesar de meus sentimentos querer fazer algo, a minha vontade por seguir a Deus indica: não posso. É assim que se converte. Segunda coisa, a questão das tradições ou das leis. Vejam, o que os fariseus estavam fazendo? Estavam colocando as tradições humanas, aqui não é a sagrada tradição da igreja, que também é um dado revelado, mas as tradições humanas. Olha só, existem 4 tipos de leis. 2 vêm do alto, 2 vêm dos homens. Essa dos homens são leis colaboradoras. Essas 2 leis, esses 2 tipos de leis do homem, elas têm que nos ajudar a chegar nas leis de Deus, a fazermos as leis de Deus. O primeiro tipo de lei que vem do alto, 2 vêm do alto. A primeira lei que vem do alto é a lei divina. É a lei que está em Deus, que está no ser dele, que está entranhado nele. Essa lei é tudo aquilo que ele é. A lei em Deus, ela acontece simplesmente do fato dele existir,
dele falar, porque Deus é Deus. Ele não precisa ficar perguntando se isso é certo ou se isso é errado. É só ele olhar para ele já sabe o que é. Essa lei divina, ela está estabelecida não só nele, mas também na ordem do universo. De forma, por exemplo, que 2 mais 2 são 4. Isso é uma lei. Vai passar 200 anos, 1000 anos, em Marte, continua isso. 2 mais 2 são 4. Essa lei, 2 mais 2 são 4, ela está em Deus. Por isso que é uma verdade. Se existem essas leis, por exemplo, matemática, da biologia, da física, não é? A gente vai aprendendo leis aí, o homem vai descobrindo leis da física, leis da química. Tudo isso está na verdade de Deus. Conforme a gente vai descobrindo essas leis, no fundo, a gente vai descobrindo Deus. Por isso que São Tomás fala que uma professora, quando ela ensina 2 mais 2 são 4, ela está falando de Deus sem saber. Porque aquela verdade está nele. Fora essas leis, existem as leis morais, que também estão nele. Ele é verdade, ele é bondade, ele é paciência. Veja, não é no negativo. Ele não mente. Ele é feio. Não, é sempre no positivo em Deus. Ele é a bondade, ele é a verdade. Então, se ele é isso, ele estabelece a ordem das coisas a partir dele. Vamos entender isso. No final da Idade Média, apareceu um monge chamado Guilherme de Ockham, que a turma estuda até agora, infelizmente, aí na faculdade, e fez muito mal para a igreja, né? Para o pensamento. Influenciou Lutero, influenciou um monte de igrejola aí, enfim. A igreja corrigiu ele, mas aquilo que ele ensinou espalhou. Ele ensinou um negócio que chamava nominalismo. O que era isso? Que era assim: a verdade, ela é nomeada por Deus. Não é que a verdade está nele, ela é nomeada por Deus. O que significa isso? Significa que 2 mais 2 são 4, porque Deus quer. Não, eu quero que seja assim. Se Deus quisesse que 2 mais 2 fosse 5, ia ser. Isso é um erro grave. Por quê? Porque não é de modo arbitrário. Se a gente pensar assim, Deus se torna um ditador. Se a gente pensar assim, Deus dá a verdade de modo arbitrário. Então, por exemplo, se ele quisesse que mentira fosse certo, ele era simplesmente determinar: não, eu quero que a mentira seja certo. De forma que ele vai nomeando aquilo que é certo e que é errado, simplesmente pelo seu gosto. Não é assim. A verdade é estabelecida por causa daquilo que Deus é. Entende? A mentira é errado, por quê? Porque Deus é a verdade. Não é porque Ele quis. De forma que, por exemplo, quando a gente estuda a questão do ser em Deus, quem teve aula lá com o padre vai lembrar que, olha, Deus é todo poderoso. Ele pode fazer tudo, menos aquilo que nega o ser dele, porque não tem sentido. Então, por exemplo, Deus não pode fazer um círculo quadrado. Ah, Deus pode tudo. Segundo esse cara, Deus podia fazer um círculo quadrado. Não, não dá, gente. Por quê? Porque nega o ser das coisas. Ou é círculo, ou é quadrado. Negaria ele mesmo. Deus está negando ele mesmo. Por exemplo, Deus não pode morrer, porque Ele é vida. Deus não pode mentir, porque Ele é verdade. Percebe? Então, Deus pode fazer tudo, desde que não negue o ser dele, que daí não tem sentido. Deus pode sumir? Não. Deus pode morrer? Não. A humanidade de Jesus morre na cruz. Mas veja, esse cara então começou a falar isso, que não, isso é pecado porque Deus quis, porque é arbitrário.
Qual que é a conclusão que pode tirar daí? Pode tirar a conclusão, por exemplo, que Deus amanhã pode mudar de opinião, já que é arbitrário. Bom, agora eu estou vendo que todo mundo está caindo nesse pecado, então vamos liberar, vai. Mas uma das características dessas duas leis que vêm do alto, não muda, é imutável. Por que é imutável? Porque está na essência de Deus. O que era pecado lá com os apóstolos é pecado agora também. Por quê? Por causa de Deus, da essência de Deus. Percebe? Muito bem. Aonde que isso chegou? Isso foi no final da Idade Média, isso aí, no começo da Renascença. Lá para o ano 1400 e pouco, 1500. Padre, mas isso não tem nada a ver com nós. Chegou, esse nominalismo chegou, mas sabe aonde? No povo agora. Porque antes esse filósofo falava que Deus determinava o que era certo e o que era errado. Deus falava, isso é errado, isso é certo, porque ele queria. Agora não. Agora as pessoas falam o que é certo e o que é errado. As pessoas nomeiam as coisas. Percebe onde chegou? Eu sou católico, mas eu acho que isso não tem nada a ver, não. Ora, se você está se colocando nessa posição, você está se colocando como Deus. Não sou eu, não é você quem determina aquilo que é certo e que é errado. Não sou eu, não é você aquilo que determina o que a gente tem que fazer ou não. Mas hoje em dia parece que é, né? Eu sou católico, mas eu não acredito nisso aí não. Isso aí não é pecado não. Quanta gente que fala aqui, por exemplo, faltar da missa domingo não é pecado. Veja, essa lei divina, agora ela certinha, como a gente pensa, essa lei divina, a gente tem dificuldade de conhecer por causa do nosso pecado. O pecado original de Adão e os nossos pecados vão deixando a nossa inteligência, a nossa compreensão difícil daquilo que é certo. Então, para nos ajudar, Deus se revela. Deus tem que vir ao nosso encontro e falar: não faz isso, faça aquilo. É como se fosse uma criança. A criança não entende certas coisas. O pai fala: olha, você tem que ir na escola. Está chovendo, está com frio, tá não sei. O pai sabe o que é melhor. Tem que tomar vacina, tem que tomar uma injeção aí de paralisia, aquelas coisas. O filho, quando olha aquilo, não entende. Por que meu pai está levando eu aqui para tomar injeção? O pai compreende, a mãe compreende que aquilo é bom. Então, a gente é assim, que nem criança, a gente não entende. Então, para que a gente busque ele tem que pegar e falar o que ele quer, o que não fazer. Se deixar na nossa mão, a gente vai ficar: eu gosto disso, então não é pecado. Eu não gosto disso, então é pecado. Se deixar na nossa mão, vai ser assim. Então Deus tem que falar lá de cima: isso não pode, isso pode. Quando Ele fala, Ele dá a Bíblia e dá os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, olha só o quanto que o pecado ele atrapalha a nossa compreensão. Na nossa cabeça, pode ser de quem for, gente, de padre, de qualquer um. Na nossa cabeça, os mandamentos são um peso, por causa desse pecado de Adão e por causa dos nossos pecados. Parece que Deus é um chato. Não pode isso, não pode aquilo, tem que rezar, tem que ir na missa. Se não tivesse o pecado de Adão e os nossos pecados, a gente ia fazer com gosto isso. Mas é um peso, porque você percebe uma briga dentro de você. Você é atraído pelo pecado, atraído pelo mal. Lembra São Paulo fala? Quero fazer o bem e acabo fazendo o mal. Por isso, por exemplo, a vir na missa é um peso.
Ir na missa é o melhor para você, mas a gente não entende, então a gente fica brigando com Deus. É a criança lá que foi tomar injeção. É necessário, quando é assim, determinar, tem que fazer, senão não faz. Com o caminho, no caminho a pessoa vai entendendo e aí ela vai pegando o gosto. Mas no primeiro momento tem que vir na marra mesmo. Por isso que muita gente vem na marra, vem, cumpre o preceito e depois durante a semana não pega na Bíblia, não reza, não faz, porque ainda está na questão da lei. Eu tenho que ir na missa, então vou na missa. Por isso que muita gente também vem na missa cedo para ficar livre o resto do dia. A concepção às vezes é essa. Não, vou na missa cedo, aí já caio no churrasco, já jogo, não sei o que, já estou livre já, não é? Já vem com aquelas roupas assim, que nem de NBA, já viu? Com velcro, já arranca assim, já chega arrancando assim, já fica de cuecão em casa, já estou livre. A ideia é essa, de estar livre. Por isso que muita gente fica implicando com o horário da missa, está demorando a missa, está não sei o quê, por quê? Porque ainda está na questão da lei. Nossa, eu tenho que vir, vai demorar, vai atrapalhar meu domingo, não sei o quê, blá, blá, blá. É a questão da lei. Conforme vai caminhando, a pessoa vai saindo da normativa e indo de fato para o amor. Agora entendi, agora eu vou por amor. Aí nada de braçada. Mas até lá, tem que vir na lei. Você que tem filho adolescente, é isso que tem que fazer em casa. Eu não quero, não tem sentido para mim. Enquanto estiver em casa, a regra aqui é essa: domingo é dia de missa. Manda vir, traz emburrado aí, não é? Traz emburrado, deixa de bico aí, nem ligue, não é? Tá vindo, na lei, mas tá vindo, tá bom. Uma hora ou outra cai uma palavra ali e o cara, entendi agora, né? Segundo tipo de lei. Então, veja, essa lei divina está em Deus e Deus pega e fala para nós, pela palavra, o que Ele quer e pelos mandamentos. Ela não muda, porque é Deus que falou. Segundo tipo de lei, que vem de Deus também, que não pode mudar, se chama lei natural. Lei natural é que quando a gente foi concebido, Deus gravou no nosso coração essa lei natural. Como se fosse aquele negócio que marca boi, assim, sabe? Você tem aí no seu coração marcado essa lei natural. Essa lei natural te dá um cheiro de Deus, mesmo que você não vá na igreja. Todo mundo tem essa lei natural, todo mundo. Quem está na Ásia, na África, quem é muçulmano, quem é ateu, quem é cristão, todo mundo tem essa lei natural. É um rastro de Deus, é um cheiro de Deus que você tem ali, para que se o evangelho não chegar por culpa dos outros, você se salve pela essa lei natural. Padre vai explicar. Então é uma bônus, é uma ajuda que Deus está dando para a gente. Veja, vamos supor que uma pessoa ela mora numa ilha deserta. O evangelho não chegou lá, ninguém falou de Jesus e Deus para ela. Ela não tem culpa disso. Muito bem, essa pessoa está condenada. Como que Deus vai julgar essa pessoa? Se ela seguiu a lei natural. No coração dela tem um cheiro de Deus. No coração dela, ela sabe, por exemplo, uma norma que vem do Evangelho, que é: faça o bem, evite o mal. Percebe? Ele nunca ouviu falar de Jesus, mas está no coração dele. Está no coração dele, qualquer tribo que você for, qualquer povo que você for, está no coração dele que roubar é errado. Ele não sabe os 10 mandamentos, mas ele sabe que ele não pode pegar as coisas dos outros. Está no coração dele que ele não pode desprezar os pais, qualquer tribo que você for.
Por quê? Porque está no coração, está gravado a lei natural do honrar pai e mãe. A pessoa não sabe que o quarto mandamento é esse, mas está ali, está gravado, entende? Lei natural, quer ver uma outra lei natural que a turma não está seguindo agora? Casamento é homem e mulher. Isso é uma lei natural, gente. Como assim, padre? Lei natural, que imposição. Coloca dois caras morando numa ilha deserta e volta daqui 100 anos. O que vai ter lá? Morte. Coloca um homem e uma mulher, vai ter vida. Lei natural, não é? Fora, vou falar, hein? Vou falar. Pega dois caras aí, uma coisa se encaixa com a outra, não é? Não tem lá no ato deles? Bom, tem uma coisa lá que não foi feito para aquilo, né? Foi feito para outra coisa. E não acha que é isso? Ué, nasce criança dali, não é? O que nasce é leucócitos fetais. Repara então, lei natural, casamento homem e mulher. Ah, mas o cara está entendendo. Muito bem, aí é outra coisa que daí o padre outro dia explica. A tendência homossexual não é pecado, o ato é. Lembra da decisão? O ato já é uma decisão. A tendência, por exemplo, de um homem casado, de uma mulher casada, olhar uma pessoa e achar bonita, ou achar bonito, não é pecado. Agora, já querer ter coisa, ou já fazer, aí já muda a história, entende? Enfim, outra lei natural, a propriedade privada. Você tem direito a ter sua casa, a ter seu carro, a ter suas coisas, e ninguém mexer. É de direito natural. Ninguém pode invadir nada aí, ó. Não é? Por quê? Porque é de direito pessoal, é de direito natural a propriedade privada. De novo, isso não dá direito à pessoa, por causa dela ter propriedade privada, ter bens, ela pisar nos outros, ela não se importar com o sofrimento do outro. Mas ninguém pode invadir seus bens e sua posse, não é? Foi determinado por Deus assim, está na estrutura das coisas. Essa lei natural, veja, se a pessoa, ela mesmo sem saber do Evangelho, se o Evangelho não chegou para ela não tem culpa do Evangelho não ter chego, mas ela seguir essa lei natural, ela está salva. Ela tem um batismo de desejo. Sem um batismo ninguém se salva, né? Outro dia o padre explica. Mas ela passa pelo mistério de Cristo. Veja, outro dia o padre assistiu um filme que era assim. Tinha 4 budistas e entrou um ladrão lá no templo budista, e esse ladrão roubou lá e matou os 4 budistas. Ele colocou os 4 budistas assim ajoelhados e ia atirando na cabeça deles. Aí, era um filme, mas dá para você entender. Aí, a polícia ficou perguntando assim, por que enquanto ele atirava no primeiro, os outros 3 não revidou, não foi para cima do bandido? Aí foram ver na fita, na gravação, viram que enquanto ele atirava em um, os outros rezavam pelo assassino. Percebe? Se a gente fosse fazer um juízo aqui de lei moral, a pergunta seria, esses 4 se salvaram? Eles não são cristãos. Se salvaram. Por que eles se salvaram? Porque eles seguiram o mandamento de Jesus sem saber. Não há maior amor do que dar a vida pelo outro. Entenderam? Eles seguiram a Jesus sem saber. Por quê? Porque na lei natural estava isso, que para que o outro viva, é necessário que eu doe a minha vida. Entende? Por isso, por exemplo, o heroísmo lá na Grécia Antiga, em Roma, em povos pagãos, por que surge o heroísmo? Porque a lei natural está gravada.
para que os outros vivam bem, nem que eu entregue a minha vida. Isso é cristianismo. Tá bom? Nós que somos católicos temos a lei natural, essa lei do alto, então para nós a peneira vai ser mais fina. A quem mais foi dado, mais será cobrado. Essa lei natural também não muda, está na essência das coisas, foi Deus que gravou, tá bom? Aí vem outros dois tipos de lei, que são leis que deveriam colaborar, são leis humanas, que deveriam colaborar ou devem colaborar para que o homem alcance a Deus. A primeira lei colaboradora, ou a terceira dessas leis, é a lei canônica, a lei da igreja. A lei da igreja deve favorecer que você encontre a Deus. Aonde que a gente vê a lei da igreja? Por exemplo, o jeito de celebrar. A missa é assim, começa em nome do Pai, tem o ato penitencial, tem uma estrutura ali organizada para que você encontre a Deus. Por exemplo, leis relacionadas à paróquia, leis relacionadas à estrutura da cúria diocesana de uma diocese, as leis da liturgia, as leis da catequese, as leis do apostolado, não é? No apostolado tem um livrinho lá, aí no livrinho lá tem lá o que a pessoa tem que fazer lá todo mês, rezar pelo Papa, nas intenções que o Papa mandar cada mês, está lá no livrinho. Essas leis da igreja, elas podem mudar. Essas leis, elas não foram estabelecidas diretamente por Deus, ou seja, não foi Jesus que chegou e falou assim: olha, no tempo comum, os padres têm que usar casula verde. Não foi Jesus que falou, foi a igreja que determinou. Se amanhã o Papa pegar e falar assim: olha, a partir de hoje, no tempo comum, os padres devem usar azul. Muda alguma coisa na salvação? Não. Percebe? O Papa, ele vai lá e muda, por exemplo, sei lá, a partir de agora, todo creio na missa tem que ser cantado. Ele determina, aí nós vamos cantar o creio, está determinado. Ele pode mudar a estrutura da catequese, estrutura da hierarquia, estrutura da missa, só que tem uma parte da missa que ele não pode mudar, porque é uma lei divina. Qual é a parte da missa que ele não pode mudar? Tomai e comei, tomai e bebei. Ele não, a partir de agora não precisa falar isso. Ele não pode fazer isso. Ele pode mudar a estrutura do rito, como foi mudado e muita gente aí não entende. O Papa tem autoridade para isso, sim, desde que ele não mexa naquilo que é o eixo central da missa, as palavras da consagração. Então veja, antes a missa não era de costa, em latim, aquela coisa, o rito era diferente, o povo não fazia quase nada, o povo não podia fazer leitura. Mudou. O Papa pode fazer isso? Pode. Está cheio de soberba aí falando que não. Ele pode mudar isso. Ele não pode mudar as palavras da consagração. Deu para entender? Porque aquilo é parte essencial e é a parte que veio de Deus. Porque a missa de sempre. Que missa de sempre, gente? Século XVI aí, ó. Século XVI que começou a missa de costa, de latim, tal e coisa. Havia vários ritos. Quando chegou o século XVI, a igreja só juntou isso numa coisa só. Missa de sempre, que missa de sempre? São Pedro não falava latim, não. São Pedro não celebrava a missa de costa para o povo. Mas tem uma turminha aí cheia de soberba, um monte de padre aí na internet com soberba, querendo corrigir a igreja. Bando diabólico. Você está escutando esses caras? Pare, que é pecado, viu?
Esses caras romperam com a igreja já. De um lado tem uma turma que fica exagerando, fazendo dancinha, entrando com moto. E não está no rito isso, não pode, não é? Eu tenho que obedecer o rito. Nem eu nem você podemos fazer o que quer na missa. Do outro lado tem essa turma que a missa nova não vale, que vale a missa antiga, que mudaram, que é missa de sempre, que missa de sempre, meu, acorde. Sabe, lá falou um moleque lá que não sabe pagar nem as contas dele, quer corrigir a igreja. Então presta atenção, sempre no passo da igreja. Mas veja só, o Papa, ele não pode mudar uma lei divina. Ele pode mudar as leis eclesiásticas. Percebe isso? Ele não pode mudar uma lei divina. Ah, amanhã o Papa vai liberar o casamento gay. Não vai, gente. Por quê? Porque é uma lei divina, homem e mulher. Não vai liberar. Ah, mas o Papa não falou da bênção aí. Presta atenção. Não mudou nada, gente. O Papa só falou porque tem padre também que não enxerga as coisas, né? Que acha que a pessoa que tem essa dificuldade, tem padre por aí que acha que é um leproso. Gente, lá na paróquia eu atendo 3 travestis na direção espiritual. E vai lá vestido de mulher. Eu vou mandar embora? Some daqui, você é um pecador? Não, porque se eu mandar ele, eu tenho que mandar quem fala mal, quem rouba, quem é adúltero, quem bebe. Eu tenho que mandar todo mundo, não vai ficar ninguém, né? Só que eu não posso falar que é certo. Eu não posso falar para o adulto, fica de boa. Eu não posso falar para o cara, entende? Pensa assim, eu estou passando na rua, passa um travesti e fala: benção, padre, o que eu tenho que fazer? Deus te abençoe. Passa o dono da biqueira: benção, padre, Deus te abençoe. É isso que o Papa falou. Agora, o cara não pode chegar, os dois lá, e falar assim: ó, a gente está fazendo 1 ano que a gente está junto, o senhor pode dar uma benção para a nossa união? Não, por quê? Porque não se abençoa um pecado. Isso não pode. O Papa falou que não pode. Veja, o cara da biqueira chega lá e fala assim: viu, padre, dá para o senhor ir lá abençoar a biqueira lá, porque estão querendo tomar a biqueira nossa. Ô padre, eu montei um motel, dá para o senhor ir lá abençoar? Meu, entende? Não se abençoa o pecado, se abençoa o pecador. Nada mudou, gente. Agora, é de direito divino. Aquilo que é de direito divino, nem papa, nem padre, nem bispo, nem você pode mudar. Entenda então que tem uma hierarquia de lei, né? Tem dia, gente, que vai lá na confissão, pessoas, por exemplo, que estão em segunda união. E aí a pessoa, o padre, eu sempre deixo confessar, não é? O que eu não posso fazer é dar absolvição, mas fazer a orientação, se quiser falar os pecados e depois ir no Santíssimo pedir perdão a Deus, isso aí é normal, a gente tem que fazer. A pessoa vem e fala, tem hora que a pessoa, você vê que está doendo no coração da pessoa, ela não poder comungar, sabe, está doendo na alma dela, ela chora, ela fica... Porque quando aconteceu dela separar ou dela juntar com outra pessoa, ela não entendia o que era a Eucaristia. Agora ela sabe. E aquilo dói no coração dela, de não poder comungar. E deixa eu dizer que essas pessoas, tem muita gente assim, que acredita mais na Eucaristia do que muita gente que comunga, viu? Porque tem muita gente que comunga de qualquer jeito aí. Era muito mais fácil para mim, como padre, vendo aquela dor, falar assim: comungue então. Era muito mais fácil, não é? A pessoa ia ficar feliz, ia falar bem de mim, mas eu não posso. Por quê? Porque não é uma lei humana, é uma lei divina, que tem que se comungar em estado de graça. O padre tem que orientar, fica firme. Se é um caso de nulidade, se é um caso de ficar firme, Deus é o maior interessado de entrar aí. Fica firme que você vai comungar um dia. Mas eu não posso liberar, por quê? Porque é de uma instituição divina, é de constituição divina isso. Percebe? Então, quando é normativa da lei natural ou da lei divina,
nenhum padre, nem bispo, nem papa pode mudar. Olha que coisa para você saber. Você sabia que padre se casar, não se casar, é de lei da igreja? Não é de lei divina, não foi revelado por Deus. Ou seja, amanhã ou depois isso o Papa pode mudar. Tomara que não, porque olha, é um BO, hein? Né? Porque eu não consigo cuidar de mim, gente. Eu tenho que cuidar de uma mulher, de filho. Pensa só. Eu não tenho. Vai ver minha agenda lá. Queira ou não queira, a mulher ou os filhos vão começar a disputar a agenda com o marido ali. Fora o seguinte, você já pensou o que seria a mulher do padre na paróquia? Você já pensou nisso? Quem pôs essa flor aqui? Já pensou o B.O.? Pensa só, o pai está atendendo lá no atendimento, na salinha, uma moçona bonita. E a moça está depressiva, está chorando, tá o quê? E o padre lá, meia hora, 40 minutos. Aí ela desóia ali, ela está desóia, né? Ela está desóia, não é? A mulherada tem uns olhos assim, biônicos, assim, ó. Aí no final, assim, abraça o padre, ela chora no ombro do padre e coisa, ela já fica fungando já. Aí vem uma véia depois. E a véia não quer fazer direção, ela só quer que abençoe o terço dela. Aí o padre fala, abençoe, pai. Durou 30 segundos. Né? Pra moça demorou. Pra véia foi... vai dar B.O., não dá, gente, não dá. Pensa só, o filho do padre aprontando na rua. Né? Olha só. Vou falar, hein? Esse ministro da palavra aí, ele estuda bastante a Bíblia com a mulher do padre, né? Vai dar B.O. Aonde tem gente dá B.O., não é? Água benta com terra dá barro, gente. Pensa assim, ó. Uma hora ou outra ia ter padre de segunda união. Só vai aumentando a dificuldade. E essa história de que, mas se padre casar tem mais vocação, não é por causa disso. A vocação ela vem por causa, principalmente eu acho, do mau exemplo nosso de padre. Um padre bom chama vocação. Se fosse assim, a gente não tinha crise, por exemplo, de pastor, problema com pastor. O pastor também vive dando B.O. aí, e é casado, né? Então, veja, isso é de lei da igreja. A igreja que determinou os padres não casem, baseado no Evangelho, né? Tem um texto baseado, São Paulo, Jesus fala também. Mas veja que coisa, a mulher não ser padra, né? Não ser padre, a mulher, aí é de lei divina. Aí não foi a igreja que determinou. Então essa história também, amanhã ou depois vão fazer padra. Não vai, o Papa não pode mudar isso. Por quê? Porque Deus revelou assim. Pensa só, ninguém era mais digno que Nossa Senhora para ser padre. E ele não quis. Né? Ninguém é mais digno que Nossa Senhora. E Nossa Senhora recebia a Eucaristia de Pedro, de João. Lei divina, lei natural, aí as leis humanas, lei da igreja e lei positiva. O que é lei positiva? Todas as leis dos homens, Constituição, lei de trânsito, lei da escola, do seu trabalho, lei trabalhista, todas essas leis que tem aí dos homens. Essas leis dos homens, elas mudam toda hora, não é? Por isso tem Senado, não é assim? Fica mudando toda hora. Só que o certo seria o quê? Essas leis positivas, essas leis humanas, elas estarem em função da lei de Deus, não é? As leis dos homens têm que nos ajudar a encontrar a lei de Deus. Mas não é o que virou hoje. As leis dos homens não se importam com a lei de Deus.
A lei dos homens, ela é necessária para o convívio, para o ambiente, não é? Lei de trânsito. Pensa só, sem lei de trânsito, o caos que seria. Quem pode mudar uma lei humana? Somente aquele que tem autoridade ali disso. Não é? Aqui na Cidade Nova, eu acho que a autoridade mudou da seta, sabe? Não precisa da seta, né? Ali na avenida, ali, as motos ficam passando em cima do meu fio ali, sabe? Eu acho que é a lei também, que acho que pode, né? Acho que só aqui na Cidade Nova pode passar. Não, gente. Essas leis, elas podem colocar em risco a vida das pessoas também, se não é cumprida, se ela não for feita direito. Tem um padre inglês, amigo meu, chama Padre Peter. Ele falava, ele viajou um monte de países, ele falava, no Brasil, o Brasil é o único país que é amarelo, no sinal de trânsito, né? O amarelo significa acelere, né? Você vê o amarelo, você pá, vai que dá. Só que pode ver, sempre tem um motoqueiro entregando pizza que está saindo antes do sinal abrir, que também está errado. Coloca em risco a vida das pessoas. Agora, o problema é quando a lei positiva se acha mais que a lei de Deus. Quando a lei dos homens se acha mais que a lei de Deus. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Vai um cara de toga, vou falar, tá gravando, mas vou falar. A gente está vivendo a gente já vive uma ditadura, viu? Acorde. Já tem uma ditadura da toga. Antigamente você sabia os 11 jogadores da seleção, time titular, você sabia. Hoje você não sabe, até porque é um bando de perneta, né? Mas hoje você sabe os caras do Supremo, quem são. Por quê? Porque eles resolveram dar uma de Deus. A partir de agora, aborto não é mais pecado, não é mais errado. Na caneta. Na caneta eles vão afrontando Deus. A partir de agora, homem com cachorro, homem com mulher com boneco. Vocês viram? A mulher em Minas Gerais casou com um boneco, no cartório. Por que pôde? Porque alguém foi lá e assinou que era. Tá assim. O que acontecia aqui dos fariseus? No tempo do deserto, gente, veja, o povo tem coisa que tem que ser na marra. Lembra que o padre falou? Tem que ser na base da lei. Lembra o negócio da máscara, do álcool? Teve que baixar a norma assim, ó, senão ninguém usa. Aquele negócio incomodando. Teve que baixar a norma, não foi? Pensa só, no tempo do deserto, aquele povo sem instrução. Vocês acham que eles estavam preocupados com higiene pessoal? Vocês acham que eles estavam preocupados em tomar banho, em lavar a mão para comer, em limpar os ferimentos? Você acha que eles estão preocupados? Se hoje tem uns porcão aí já, ainda não é? Imagina aquela época. Então, foi preciso baixar a norma de convivência. Tem que se limpar, tem um jeito certo de se limpar, porque senão, além de tudo, começa a trazer doença, não é? Então, na lei de Moisés foram colocadas leis para esse convívio, lei de higiene, lei de alimentação, por exemplo. Olha o perigo que é comer carne de porco no deserto, né? Questão da fossa. Quem tem minha idade, um pouco mais, um pouco menos, vai lembrar que estudava na escola lá, onde que tem que ficar a fossa, lembra? Ainda era um período de transição, não é? Hoje a gente tem conforto de ter o banheiro em casa, lá com privadinha. Gente, o conforto que a gente tem hoje, a gente não percebe isso. Um rei da França, que era tido como cheio de pompa, eles não tinham. Você tem luz elétrica, você tem chuveiro, você tem privadinha aí para, né, fazer com calma com o celular, não é?
Fica lá com o celular lá, parece que está ensinando o cocô as notícias, meu. Enfim, nem vou falar mais, senão vou me enrolar. Olha só, o povo de Israel, fazia totô e depois ia comer. Então foi preciso ir colocando como lei. Por exemplo, era lei deles que só se comia com a mão direita, não tinha garfo, você comia com a mão, mas só se comia com a mão direita, com a mão esquerda era a mão de se limpar, só podia usar a mão esquerda para se limpar. Então ninguém cumprimentava o outro com a mão esquerda, né? Veja, lembra de um milagre de um homem com a mão seca, uma mão que não se mexe? Não é só a questão da enfermidade, mas também disso, a mesma mão que ele comia era a mão que ele se limpava. Então era uma vergonha. Então tem que dar lei. Tem que lavar o copo, tem que lavar a mão. Quando a mulher tem a regra, tem a lei, tem que fazer isso. Não fica tocando em gente morta, em coisa morta. Não, sabe, essas leis, elas vieram para ajudar. Só que elas foram aumentando. Daqui a pouco eram 600 leis. Que os fariseus sabiam de cor. Por quê? Porque os fariseus viviam disso, era o trabalho deles. Mas você acha que o povão ia ter tempo de decorar 600 leis? O povo não decora 10 mandamentos, gente. Você acha que Pedrão lá, pescando, ia ficar decorando 600 leis? Então, os apóstolos davam muito vacilo dessas leis. E aí os fariseus aproveitaram e pegaram. Mas se você pensar, essas leis eram leis humanas. O que Jesus está falando aqui? Vocês ficam preocupados com as leis humanas, mas não seguem a lei de Deus. Ou seja, vocês dão valor a essas 600 leis, mas não seguem os 10 mandamentos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Entenderam o que Jesus fez aqui? As leis humanas, elas são importantes, mas elas não podem passar os mandamentos. Jesus vai ter uma hora que vai falar assim: olha, vocês pagam o dízimo até da hortelã, e tem que pagar. Ele fala, comprava hortelã na feira, dividia o décima parte, um décimo, ia para o templo, pagava o dízimo de uma hortelã, de um saquinho de hortelã. Jesus falava, vocês pagam até o dízimo da hortelã, mas deixa o pai com a mãe morrendo de fome. Mas o quarto mandamento é honrar pai e mãe, não é pagar hortelã. Entende o que Jesus está falando? Ele está desmascarando eles são hipócritas. Hipócrita o que é? Alguém que tem uma máscara. Eles vivem uma máscara. Aquilo que é para seguir os mandamentos, eles não seguem. Vamos ver nós. A segunda leitura disse assim, todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto, descem do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra. Veja, a lei de Deus vem do alto. Essa lei que vem de Deus não tem mudança. Essa lei que vem de Deus a gente tem que seguir. Primeira leitura, Deus falando para o povo: ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que tenhais vida. Você quer viver? Você quer ser feliz? Cumpra os meus mandamentos. Ainda a primeira leitura: nada acrescenteis, nada tireis. Abra seu ouvido. Ninguém, absolutamente ninguém, pode aumentar ou diminuir algo da lei de Deus. Nem eu, padre, nem bispo, nem papa, nem você leigo, nem nego de toga, nem, sabe? É interessante, olha só vou falar uma coisa relacionada a isso. A turma fica aí falando sem saber o que é
Estado laico. Porque o Brasil é Estado laico. E aí acho que não pode ter influência das coisas de Deus nesse Estado laico. Não é isso. Estado laico não é Estado ateu. O Brasil não é um Estado ateu. É um Estado laico, ou seja, há um respeito e uma influência das coisas de Deus, sim, nesse povo, que não pode ser negado. Olha só, se a gente pensar a rigor o que eles estão falando, então tem que trocar o nome de cidade. São Paulo, Salvador, Santo, é tudo relacionado às coisas de Deus. Então começa por aí, tem que trocar nome de cidade. A Constituinte do Brasil, ela começa, sabe quando ela começa? Essa Constituinte foi promulgado à luz de Deus. Estado laico não é Estado ateu. Estado laico, basicamente, assim, o presidente não pode trocar pároco de lugar, não pode trocar bispo de lugar, ele não pode interferir aqui. Da mesma forma, o bispo também não pode interferir lá no ministério dele. Mas existe uma influência, esse povo não é ateu. As leis divinas, elas não podem ser mudadas. Então para com essa história assim, eu sou católico, mas isso, eu acho que isso não é pecado. Vós deveis guardar os meus mandamentos e colocar em prática. Então são duas coisas, gente. Primeiro, guardar, a primeira coisa, você tem que saber os 10 mandamentos. Imagina só se eu escolhesse alguém agora, né? Já vi já escutei. Se você não sabe os mandamentos, como é que você vai cumprir? 10 mandamentos. Qual que é o segundo mandamento? Não conversar na missa. Não. Veja, eu tenho que, primeira coisa, é saber os 10 mandamentos. E a segunda coisa, colocar em prática. E também não adianta eu saber e não colocar em prática. Pensa assim, olha só, existe o 6º mandamento, que é não pecar contra a castidade. A turma obedece isso? Ninguém está nem aí. O 6º mandamento está dizendo que relação sexual só pode ser dentro do casamento. E olha lá ainda. Porque se fazer umas coisas aí, né, se entrar objeto estranho, elemento estranho, pessoa estranha, já está errado já. É entre homem e mulher ali. Enfim, se o 6º mandamento está dizendo que o relacionamento tem que ser homem e mulher só dentro do casamento, então engloba o que esse 6º mandamento do pecado? A pornografia, a masturbação, adultério, fornicação, homossexualismo, bestialismo, pedofilia, necrofilia, tudo que tiver relacionado aí que não é casamento. A turma obedece? Existe um mandamento que você tem que vir na missa. Não foi um papa que falou, não foi um santo que falou. É Deus que falou, guardar domingos e dia de festa de guarda. É Deus que mandou você vir na missa do final de semana. Ninguém pode mudar. Está cheio de neguinho aí que se diz católico, que não está aqui. E aí fala que tem fé, que acredita em Deus, que isso, aquilo outro. Cumprindo os mandamentos está a vossa sabedoria e a vossa inteligência. Presta atenção que Jesus aqui no Evangelho, ele dá uma pequena lista daquilo que são os pecados mortais, pecados que apagam a graça de Deus na nossa vida. É só ver o Evangelho de sexta-feira, das virgens. Tinha 5 que estavam com a luz acesa e 5 não. As 5 que estavam com a luz apagada não entraram na festa. Se você morre em pecado grave, com a luz da graça apagada aqui, não entra na festa. Padre, mas quais são os pecados graves? Os 10 mandamentos. Jesus deu uma lista aqui, São Paulo dá outra lista, São João dá 2 listas, no texto dele e no Apocalipse. Olha só: más intenções,
imoralidades, roubo. Ah, padre, mas foi uma chave de fenda. Não está falando que é roubo pequeno, roubo... É roubo, roubo é roubo. Um roubo grande, lógico, é mais grave. Mas roubo a matéria é grave. Tem pecado que a matéria é grave. Os pecados da sexualidade, o roubo, a questão da vida, pecado grave. Assassínios, adultérios, ambições desmedidas. Você tem o direito de ter ambição na vida. Ah, eu quero ter um carro, vou comprar minha casa, vou me esforçar. Ambição desmedida é quando você vive para isso. Quando a pessoa queima Deus, queima a família. É só dinheiro, é só coisa, é só bem material, queima pessoas. Ambições de maldades, fraude, devassidão. Veja, Jesus falou do adultério e devassidão. Por quê? Porque adultério é quando pelo menos um dos dois é casado. Devassidão entra as outras coisas aí que o padre falou. Inveja, pecado grave. Calúnia, orgulho, falta de juízo. O que é falta de juízo? É quando você não cumpre a sua missão. Por exemplo, está cheio de homem aí abandonando a família. Batata vai assar, gente. Presta atenção então. Ninguém pode mudar a lei de Deus. Ninguém pode chegar, a partir de agora aborto está liberado. Por quê? Porque Deus falou que não é assim. Que ninguém pode matar uma vida. A gente tem que conhecer a lei de Deus e cumprir essa lei de Deus. A lei dos homens, abra sua vida agora. A gente tem que cumprir, desde que não fira a lei de Deus. Tá bom? Quando uma lei humana ela desobedece uma lei de Deus, aí entra a desobediência civil, aí você tem direito. Vou pegar um exemplo assim básico. Uma mãe e um pai não quer que o filho vá para o seminário, mas Deus está chamando ele. Ele tem que obedecer a quem? A Deus. Entende? Um governo pega e fala assim: a partir de hoje ninguém vai na missa do domingo. Quem recebeu o cartão sabe o que é isso aqui. Tá bom? Você escuta e obedece. Essa é uma lei divina. Para terminar, no Salmo foi dito assim: Senhor, quem morará na vossa casa? Quem que vai morar na vossa casa? Foi perguntado. E o Salmo respondeu: aquele que caminha sem pecado e pratica a santidade. Conhecer os mandamentos, seguir os mandamentos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso.